maior rede de farmácias do Brasil, o Grupo RD atende mais de 1 milhão de pessoas por dia em suas mais de 3.000 lojas espalhadas por todo o país. O grupo nasceu em 2011, depois da fusão de duas grandes empresas, a Raia e a Drogazil. Para falar sobre essa história de sucesso, o JR Business tem o prazer de receber o presidente do Conselho de Administração da RD Saúde, Antônio Carlos Piponzi. Seja muito bem-vindo. Giovana, muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz de estar com você e à disposição para qualquer pergunta. Bom, eu vou lembrar você, ou para você também que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nosso conteúdo fica disponível nas plataformas digitais da Record, também tem a nossa versão em podcast, se você preferir, e também é transmitido pela Record News, o JR Business. Bom, Piponzi, então vamos falar dessa fusão que aconteceu, né, entre a Drogazil e a Raia. Foi um período muito importante para vocês, né? Como foi estar à frente dessa fusão e misturar duas culturas? Olha, a gente só percebe o que é a importância de uma cultura quando a gente tem que lidar com duas culturas diferentes, tá? Às vezes a gente confunde um pouco cultura com valores. Quando nós fizemos a fusão, nós tínhamos uma complementaridade geográfica que era muito importante, valores muito semelhantes, duas empresas muito éticas no mercado em que isso não é tão comum. Porém, as culturas eram diversas, tá? Eu digo isso porque a Raia era uma empresa de família, é uma empresa que já havia feito uma transição de uma quarta geração para um grupo muito jovem, que trazia realmente o novo de fora, a inovação, o conceito de inovação. E a Drogazil é uma empresa muito eficiente, tá? Muito voltada para a eficiência, para a produtividade, porém com um olhar mais de curto prazo. Então, é difícil você conciliar essas visões, porque normalmente é comum, os executivos eles são muito pressionados pelos resultados num prazo mais curto. E normalmente as famílias olham os resultados, olham mais a geração de valor da empresa do que o resultado. E essa defasagem de tempo ela acaba interferindo em todas as suas decisões, em tudo que você vai fazer, desde escolher a estrutura, ela vai ser mais enxuta, ela vai ser menos enxuta, tá? De repente um centro de distribuição, ele vai ser para 5 anos, para 10 anos, para 20, todo investimento em marca, investir em marca. Então, não é que uma empresa era só uma coisa ou só outra, mas existia uma grande diferença, tá? Pelo fato de uma empresa ser mais estratégica, inovadora, que era o caso da Raia, tá? Que eu conduzia, estava à frente junto com a quarta geração, e de outro lado, 3 executivos muito experientes que tinham feito um trabalho excepcional na Drogazil, que tinha perdido posições no passado e eles haviam recuperado a liderança, né? Então foi um período muito difícil, porque isso é algo que não é cultura, você não impõe, ela tem que vir de dentro e você tem que entender. O meu principal papel era um papel de conviver, tá? E entender que é natural, que essa diferença pode ser natural. Entender que a sua cultura, que eu tinha vivido uma empresa só até então, que não é necessariamente a sua cultura que vai levar o negócio adiante. Bom, depois de muito bem ajustada qualquer diferença, hoje a gente vê que é realmente uma rede muito, muito forte. Agora, o grupo, eu disse há pouco, tem mais de 3.000 lojas. E existe uma meta muito desafiadora, que é de mais de 300 lojas por ano. Fala um pouco dessa meta pra gente. As pessoas falam primeiro que já não é meta, porque foi a realização do ano passado, 300. A meta desse ano, e a gente sempre comunica ao mercado como um fato relevante, é de 330 a 350 farmácias, um intervalo desses, tá? Uma por dia? É uma por dia, tá? Até então era uma por dia útil, tá? A questão é a seguinte, as pessoas às vezes acham, principalmente quando vem algum concorrente forte, muito capitalizado, que vem de fora, que de repente o fazer loja é simplesmente o processo, é a engenharia ou é o custo. Qual é o limite disso? É financeiro? O limite de repente é gente? Qual é o limite? O limite realmente é você colocar marca em mercados diferentes. Se o Brasil fosse só São Paulo, jamais a gente teria 3.300 farmácias que você tem hoje. E você fala, e como você fazer com que o Brasil não seja simplesmente São Paulo, tá? Você precisa ter a capacidade de criar a sua oferta de valor,
tá? Em cada uma das regiões do país, para poder crescer com consistência em cada uma delas. Aí o seu Brasil fica grande, porque eu falo, quando a gente abre 330, tá? Ou 350, a gente está abrindo em todos os locais. O varejista, normalmente, ele funciona muito bem no mercado de origem dele. Aí, de repente, mais 2, 3 que são próximos. O grande diferencial nosso é ter a marca relevante em todos os estados do país. Porque também não é simplesmente falar, eu tenho uma loja aqui, 2 aqui, 200 lá. Não, a gente está presente de uma forma proporcional, com share. Hoje o share nosso no Brasil gira em torno de 17%. A gente tem o share em torno de 15 a 20% em todos os mercados, em todos os estados que a gente atua, né? Hoje estamos em mais de 600 municípios e praticamente todos com mais de 100 mil habitantes. Então, quando você olha o horizonte de falar para onde eu vou crescer, eu tenho a opção de crescer nesses lugares porque eu tenho uma marca forte. Porque o limite é o resultado. Não adianta eu ter todo o recurso financeiro do mundo, todo o aparato, toda a logística, centros de distribuição, etc., se efetivamente eu não conseguir ter a minha marca colocada naquele local. Se eu tenho a minha marca, ela está ajustada para as pessoas, com uma oferta de valor adequada, e aí eu vou ter o faturamento para me manter. Se eu não tiver isso, não adianta que... E essa é a principal dificuldade de quase todo varejista, tá? O Pipons, eu vou dizer assim como consumidora, tá? Vira e mexe aparece uma loja nova em algum lugar onde eu estou, ou enfim, aqui em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, então vi isso acontecer na minha cidade, que é menorzinha, né? Vocês são muito ágeis, então além da estratégia, existe uma agilidade para que aquilo fique pronto, para que a loja em si, o ponto de venda esteja pronto. Uma questão que foi muito importante entender dentro do varejo, a gente tem 2 processos distintos para uma empresa em crescimento. O processo de operação e o processo de expansão. O de operação basicamente que é você comprar, distribuir e vender. E o de expansão é você prospectar, negociar, legalizar e depois abrir uma farmácia. Esses 2 processos da empresa, eles são processos separados. Tá? O processo todo de expansão, embora em algumas situações ele beba de pessoas, por exemplo, sei lá, área financeira ou área de tecnologia para implementar um equipamento, mas ele é toda uma equipe própria, por exemplo, de negociação, de engenharia. Então você tem um processo de, sei lá, 100, 120 passos, tá? Que você controla cada um, tá? Simultaneamente, sabendo em que ponto está cada um deles, tá? Então, é meio que uma fabriquinha, tá? E você tem que ter muita capilaridade para prospectar, tá certo? No país todo. Então, ou seja, você tem que ter gerentes de expansão por todo o país. Para isso, a agilidade de um avião é muito importante. E você tem que ter também uma inteligência de negócio, ou seja, você tem que ter a capacidade de juntar os dados que a empresa tem, que hoje é a maior riqueza que todo varejista tem, são seus dados, tá? Com os dados de mercado e entender por onde que você vai, aonde que estão exatamente os núcleos e onde você tem a maior chance de sucesso. E você precisa de uma equipe para fazer essa leitura, porque são dados por dados não querem dizer nada, né? Essa leitura, olha, esse é outro ponto, tá? E aí entra uma paixão minha, que se eu falar sobre ela, eu vou ficar o programa todo. Mas é a paixão de visitar o Brasil inteiro, tá? Para validar pontos. Isso eu fiz durante todo o meu período de CEO da Raia, que foram 35 anos, e praticamente até a pandemia eu fazia pelo menos 2 vezes por semana, tá? Você pegar um avião na quarta de manhã e voltar na quinta à noite, tá? E para provar os pontos. Obviamente que tudo isso previamente, esses pontos já estão pré-validados, tá? Com seus projetos, com a sua análise econômica, ok, mas a gente vai conferir no campo, tá? E é uma coisa maravilhosa você sobrevoar o país todo, tem histórias extraordinárias nossas, tem histórias maravilhosas de ver o Brasil de cima, de ver as cataratas, de ver os lençóis, de ver a floresta, é maravilhoso e eu adoro, eu tenho essa paixão para mim, isso me move muito, essa coisa de falar. A gente está no Brasil inteiro, eu conheço o Brasil, tá? Quando a gente fala que conhece Recife, não é conhecer Boa Viagem, é conhecer Recife todo, conhecer a parte rica, a parte pobre, a parte, sabe, conhecer Pernambuco como um todo, cidades pequenas, tá? Então, isso para mim é fantástico, eu amo isso. Bom, falando então de propósito do grupo, né, contribuir para uma sociedade mais saudável, isso é aplicado na prática como? Olha, eu acho o seguinte, o varejo de saúde é um varejo diferente de qualquer outro varejo, tá?
quando a gente fala, nós somos uma empresa, o lado Raia nosso completa 120 anos este ano, tá? É uma empresa que começou com aquele farmacêutico clássico, que é um farmacêutico que cuida da sua saúde, tá? E cuida de uma forma muito integral. Com o tempo, ao passar das décadas, passaram gerações, inclusive entrou a minha, que é a terceira geração, o varejo ele ia cada vez mais, à medida que a tecnologia evoluía, que a logística evoluía, cada vez mais ele começava a virar um varejo comum. E eu acho que, em algum momento nisso, da década de 90, nós fomos entender o que nos levaria adiante, porque a gente começou a entender que a gente estava sendo um varejo como quase todos os outros nas 2 décadas anteriores, tá? Era um varejo que tinha balconistas como vendedores, tinha uma comissão de 1% em venda de medicamentos. Era um varejo, se olhasse, varejo de roupa, tinha logística, tinha tecnologia. E eu acho que foi nesse momento que a gente entendeu que o negócio de saúde, o negócio nosso, ele não é um negócio de transação, ele é um negócio de relacionamento. E quando você fala em relacionamento, você está falando em conquistar o cliente, cuidando efetivamente da saúde dele, cuidando de uma forma verdadeira. E aí você conquista o cliente. E se você olhar na ótica econômica, uma coisa é você ter um resultado de uma transação, a outra é de um relacionamento. O relacionamento gera um fluxo de transações. Se você for comprar uma roupa ou um carro, você vai uma vez só naquela loja. Mas se você for na farmácia, a farmácia é recorrente. Eu garanto que você vai pelo menos umas 3 vezes, tá certo? Por mês na farmácia você deve ir. Será que eu estou enganado? Não sei. Você que deve saber. Eu sou cliente de vocês. Então. Não tem como, né? Então. Mas enfim, então eu acho que esse resgate, o que aconteceu nesse instante é que a gente voltou um pouco às origens e entendeu que esse modelo de relacionamento era um modelo que ainda tinha na farmácia Raia, que foi fundada pelo meu avô. Ele tinha um grande discípulo, que era o senhor Herculano, tá? E ele tinha um foco absoluto na saúde do cliente. Ele fazia tudo o que o cliente queria, completamente desorganizado. Eu entrei, tinham 7 farmácias, mas mesmo à medida que a gente foi crescendo, eu me lembro quando tinha já umas 35 farmácias, que foi quando a gente revisitou todo o nosso modelo de negócio para entender o que nos levaria adiante. Naquele momento, com 35 farmácias, a farmácia de Araraquara, que é do senhor Herculano, que não respeitava processo nenhum, tá? O mix dele de produto era diferente, os preços realmente, de repente, se ele achava que não era para dar desconto, ele não dava, embora tivesse autorizado, tinha laboratório. Mas a farmácia dele tinha o dobro da venda e o quádruplo da rentabilidade. Falaram, o modelo é esse. O modelo não é de venda comum. Aí tiramos toda a nossa linha de frente de balconistas, tá? E passamos a partir de 91, trabalhar só jovens, e à época só jovens de primeiro emprego. Secundário completo, e a gente tinha uma filosofia, tá, de desenvolvimento de carreira. De ser uma empresa de entrada no mercado de trabalho, e com compromissos bem definidos das 2 partes. Eu sempre dizia, quando inaugurava farmácias, tá? Eu falava para os jovens que estavam ali, muitos deles começando, outros crescendo na carreira, que eles tinham uma obrigação, tá? De, independentemente do tempo que ficassem, deixar o nosso negócio melhor do que encontraram. E, ao mesmo tempo, nós, como empresa, fazer com que eles saíssem melhores do que entraram. Eu acho que essa troca, tá certo, permitiu que a gente desenvolvesse colaboradores com a cultura da empresa. Então eu te asseguro que se você entrar em alguma loja do Rio Grande do Sul, do Acre, do Rio Grande do Norte, de interiores ou de grandes cidades, você vai encontrar o mesmo atendimento, a mesma cultura em todas essas praças. Então, isso para mim foi uma grande virada. E muitas vezes a gente acha que as viradas só vêm com aquilo que é tangível, né? Quando você cria, sei lá, coloca robôs, quando você no seu centro de distribuição, ou quando você automatiza. Eu passei pelo processo de automação do comércio, mas essa foi a grande virada, porque na hora que você cria essa cultura forte, você desenvolve a marca. E quando você tem a marca, aí você tem a possibilidade de crescer, de expandir, tá? Então isso é algo assim que eu diria que na minha geração acho que foi o nosso principal momento. E ele não é tão ele foi percebido, hoje ele é percebido nas lojas. Eu tenho certeza que você percebe um cuidado diferente e ninguém tem comissão de nada, absolutamente nada, tá?
Então, eu acho que é mais ou menos por aí que essa identidade com a saúde do cliente, com o cuidado com o cliente, é daí que realmente isso ganhou força. E Piponzi, você estava falando do balcão de atendimento, né? Agora também tem um outro balcão, que é o balcão digital. Vocês são fortes nesse sentido também, né? Olha, eu acho que a gente cresceu bastante. A visão nossa é que sempre a loja física, ela cada vez mais vai se tornar um ponto fundamental dentro do processo, tá? Porque no fundo, quando você fala numa empresa de saúde, o que você precisa é ter efetivamente o farmacêutico competente, bem treinado, bem desenvolvido, próximo do cliente. E daí a razão, inclusive, da gente crescer com tanta velocidade, porque a gente quer estar próximo do cliente, tá? O que acontece é que, mesmo dentro disso, você fala, hoje o cliente, e principalmente uma geração nova, opta pela utilização do seu mobile, tá certo? Seja para fazer o seu pedido, para receber, para pagar. Então, o que a gente tem a clareza, tá? É que a gente tem que permitir a navegação do cliente das duas formas, no físico e no digital. E a experiência tem que ser a mesma no físico e no digital. Não é uma coisa muito simples para uma empresa que não nasce de forma digital. No nosso caso, nós somos uma empresa analógica, que teve que se tornar digital. Iniciamos o processo de digitalização em 2019, tá? E o que a gente quer então com isso? Propiciar a você, cliente, tá? Uma experiência que seja a mesma na loja ou fora da loja, dentro da farmácia ou fora da farmácia. A relação, tá certo, de cuidado, ela sempre tem que ter a presença, o contato, a conversa. Então, pra você ter uma ideia hoje dos nossos clientes fiéis, tá? Que ultrapassam, estão próximos de 8 milhões de clientes fiéis, nós temos 48 milhões de clientes no nosso banco. 8 milhões são clientes fiéis no mês, tá? Desses clientes, 98% vão à farmácia. Agora, às vezes eles vão na farmácia, às vezes eles recebem em casa. Às vezes eles fazem o pedido e pegam na farmácia. Então, ou seja, navegar indistintamente nas duas coisas. Quem vai escolher é o cliente. O cliente mais jovem, eu tenho certeza que a farmácia vai ser cada vez mais digital no futuro, mas ela não vai deixar de ter ponto fixo. Em relação às metas de sustentabilidade, vocês têm metas ousadas também até 2030, não é só abrir loja não, né? Não, não é só abrir loja. A gente tem um entendimento claro, tá? Que num mundo como o de hoje, num mundo assim tão aberto, tá? Por conta de redes sociais, por conta do mundo, esse mundo digital, cada vez mais as pessoas vão entender o que você faz por elas. E cada vez mais uma empresa, ela não vai sobreviver se ela não entender que ela tem que produzir um resultado para os seus investidores e ela tem que produzir um resultado para a sociedade. Então, por conta disso, é que você cria um programa de metas e falar qual é o meu papel dentro dessa sociedade, tá? No nosso caso, a gente criou, é lógico que é importante te falar isso, tá? Porque a gente chega assim num momento que parece que isso é meio que uma moda, é meio aquela coisa do SG, tá certo? A verdade é o seguinte, é que tudo isso, se ele não vem, se não existe uma agenda do conselho, tá, que permeia tudo isso, comanda, tá certo, tudo isso, é muito difícil que você dê o entendimento, tá certo, a todos os seus colaboradores, tá, que eles precisam participar, tá certo? Precisam ter a sua participação junto à comunidade que atuam. Então, a gente criou um programa com 22 metas, tá? Todas essas metas, tá, foram apresentadas publicamente no evento para os nossos investidores, um evento aberto. E o que eu acho importante, elas têm prazo e elas têm métricas, porque é muito fácil a gente, de repente, assumir compromissos e depois, mas isso era naquela geração. Não, é coisa séria você se comprometer. E dentro dessas metas, você tem metas, muitas metas, tá certo, relativa à transformação da saúde num país, seja, aí estamos falando da cadeia toda, não estamos falando só de clientes, nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando dos nossos colaboradores. Você tem metas de diversidade, nós somos a empresa com maior inserção de colaboradores com temas, com problemas neurológicos,
da América Latina, eu ouvi uma pesquisa que seria do mundo, tá? Mas eu vou me basear pelo menos em América Latina. Nós empregamos cerca de 800 pessoas com problemas entre síndrome de Down e outros problemas neurológicos, né? A gente fala, não, mas a gente tem obrigações também no sentido de você colocar pessoas com deficiência, mas é muito diferente você simplesmente empregar de você inserir, tá? Então, quando você fala em inserir pessoas com deficiência, colocar na sua agenda a inserção de pessoas diversas do ponto de vista de raça, tá? Pessoas pretas, pessoas pardas, a gente hoje tem uma distribuição igual à distribuição do país quando se fala dos nossos 64 mil funcionários, mas ainda em cargos diretivos a gente ainda tem muito pouco. A gente chega até o patamar, quando se fala de lojas, o nosso grande contingente é lojas e centros de distribuição, que são mais ou menos, aí estão falando de 60 mil pessoas. A gente tem uma amostragem absoluta da sociedade brasileira, do ponto de vista racial. Mas quando a gente fala da área corporativa e quando vai subindo os cargos, vai diminuindo, essa proporção vai caindo. E esse é um desafio que a gente está assumindo, tá certo? Ajustar isso. Tem também o tema de mulheres. Eu aprendi a conviver com mulheres porque eu sou de uma família italiana que eu arranquei a minha irmã da família para falar, pai, ela vai trabalhar aqui mesmo, tá? Mas, e aí eu aprendi o quanto isso é bom, o quanto isso completa. Então, não eu faço programas também, participo do programa de mentoria de conselheiras lá no IBGC, para formação de conselheiras, tá? Mas, no fundo, eu acabei entendendo, tá certo? O quanto que o teu mindset pode ser complementado com o mindset de uma mulher. Hoje, inclusive, os conselheiros mais próximos de mim são 2 mulheres, tá certo? Mas, de toda forma, temos metas, tá? Temos metas para conselho, temos metas para diretoras, tem uma ambição maior, tá? E essa ambição, como eu falei, ela é colocada na forma de 22 compromissos. Tem também a parte ambiental, coleta de resíduos. Hoje a gente tem coleta de resíduos em todas as farmácias, a questão de emissão de gás carbono, a parte de caminhões, tá? A gente já tem isso bem avançado. A gente recentemente completou todas as nossas 3.300 farmácias têm energia renovável. Todas. É fácil você falar, estou aqui em Belo Horizonte, tenho 100 farmácias, legal, bacana. 3.300 farmácias, todas com energia renovável. Então a gente dá muita importância a isso, a gente sabe, tá, que aquilo que a gente não fizer hoje, aquilo que a gente vai ser cobrado amanhã. Então não adianta a gente simplesmente ficar focado no lucro financeiro, no lucro para o investidor, que a sociedade amanhã você não vai ser uma empresa forte, que a sociedade não vai reconhecer essa força em você, sua marca vai perder, sua empresa vai cair. O Piponzi, você comentou já um pouquinho aqui, né, com a gente sobre o seu avô farmacêutico, seu pai empreendedor, né? E tem o seu livro agora, né? Transitando entre Gerações, que traz um pouco desse lado pessoal, familiar, né? Da Raia. Como é que foi conviver profissionalmente com 4 gerações da mesma família? Olha, você me fala, me dá até arrepio, tá? Me dá arrepio, porque para mim Por quê? Por quê? Porque eu dediquei minha vida profissional toda a isso. Eu sou um engenheiro de formação e sou a prova mais contundente que você não precisa simplesmente olhar, pensar em fazer aquilo que você gosta, mas que você pode aprender a gostar do que faz. Eu sou alguém que aprendeu a gostar de conviver em farmácia. Eu tinha horror quando meu pai me obrigava quando tinha férias escolares, ficar escriturando o livro perto da farmácia, tinha um centro, era uma sobreloja que a gente tinha medicação, os medicamentos e tal. O cheiro de remédio já me deixava, e eu virei um apaixonado. E eu tenho esse privilégio, eu escrevi o livro agora. Esse livro ele fala exatamente dos desafios de sobrevivência de 120 anos de uma família. Quer dizer, tudo começa inclusive com mais de 120 anos, com meu avô que veio da Itália, na época, a Itália em crise por conta da unificação. Ele veio, fez uma primeira farmácia em 1905 e dessa primeira farmácia, como eu já falei, eu aprendi muito através, não do meu avô, porque eu era pequeno quando ele faleceu, mas do grande discípulo dele, que era o Herculano. Eu aprendi que realmente o negócio era um negócio de gente, de cuidar de gente.
Veio uma segunda geração, onde a transição toda, eu falo tudo isso, falo bastante no livro, tá? Ela não foi preparada. É aquela coisa da figura patriarcal do meu avô, que acha que é imortal e, de repente, quando está para morrer, faz uma sucessão improvisada. Então, eu assisti essa sucessão que foi muito difícil e, com isso, aprendi e, junto com meus irmãos, que compusemos a terceira geração, fizemos uma transição para a quarta geração muito bem executada. Agora, preciso que se diga, não tivemos consultoria nenhuma, não faria igual hoje, tá? Mas naquela altura era tão óbvio que o entusiasmo que a terceira geração, que era eu e meus 2 irmãos, tínhamos pelo negócio, havia contaminado esse grupo da quarta geração. E esse grupo, nós tínhamos uma cultura que veio dos meus pais e veio do meu avô. Meu avô saiu de Araraquara para dar universidade às filhas também, tá? Então essa coisa de você se formar em boas escolas era uma tradição na nossa família. Então a gente tinha jovens que estavam empolgados, todos eles estudando em escolas de primeiríssima linha. Fizemos um plano, tá certo, para quem fosse postulante a um cargo, tá? De não só se formar em faculdade de primeira linha, mas trabalhar fora 3 anos aqui no Brasil, conhecer a empresa durante 1 ano, fazendo um estágio, indo se internacionalizar. Então, vivi essa fase toda de o novo que veio de lá de fora com a quarta geração, e a quarta geração me deixava maluco, porque meus irmãos saíram e fiquei eu com todos aqueles jovens, e você tem aquela sensação de você ser um tanto quanto old school, sabe? Você está em contato com o novo. Eu acho que eu fui muito humilde em aprender o novo e dar meus tropeções com eles, porque eu queria sempre antecipar, fazer sempre as coisas antes do tempo, porque tudo que eles traziam eu achava maravilhoso, só que é aquela história da ambidestria, né? Você tem que ter o equilíbrio entre a inovação e o legado, e eu acho que eu fui muito para o lado da inovação, porque a inovação é muito glamurosa sempre, né? Mas enfim, acabou tudo muito bem, porque fizemos o IPO, abrimos capital, e tudo isso, toda essa narrativa, depois vem a fusão com choque de cultura, com o convívio da família, esses familiares, essa quarta geração que entrou, brilha na empresa até hoje. Hoje ainda tem 4 jovens dessa geração, aliás, todos eles estão desde o momento da fusão, todos eles já têm quase que 20 anos dentro da empresa, 20, alguns têm 10, e são jovens, a média é abaixo de 50 anos, é em torno de 50 anos, tá? Para mais uma rodada agora que nós vamos ter, fizemos agora mais um processo sucessório. Então, acho que tudo isso, para mim, chega num ponto, tá? Eu falo, nossa, toda essa construção eu assisti, eu vi, eu participei, eu fui protagonista. Isso, para mim, é uma emoção muito grande. Qual que é o principal legado nesse momento de transição? Se você tivesse que elencar uma coisa que seria a principal dessa união, dessa integração ao longo dos anos que você se dedicou. Eu acho que o número 1 é a cultura, o número 2 é a cultura e o número 3 é a cultura. Eu acho que isso é o que fica, isso é o que realmente, eu acho que eu acho que o maior orgulho que eu tenho é num determinado momento ter entendido, tá certo, ter feito uma mudança de rota, tá, que resgatou uma farmácia, que é uma farmácia voltada para o relacionamento, voltada para o cuidado da saúde, e hoje a gente... Para coroar tudo isso, a gente tem um cenário de oportunidades incrível no Brasil por conta da saúde. Não é só no Brasil, mas é no mundo. Porque o envelhecimento, ele congestiona o sistema. Então, quando a gente fala congestiona o sistema, ele torna mais cara a saúde. Cada vez mais hoje, os planos de saúde têm dificuldade de pagar a conta dos hospitais, tá? Ao mesmo tempo, quando se tem essa dificuldade e ele tem que subir o preço, algumas pessoas, muitos saem dos planos de saúde e vão para o SUS. O SUS é ótimo, mas o SUS é todo congestionado e cada vez mais está mais congestionado. Para você ter uma ideia, hoje, 78% dos atendimentos que são feitos em pronto-socorro poderiam ser feitos na farmácia. A gente tem 12 mil farmacêuticos formados, treinados. Hoje temos uma escola de farmacêutico dentro da empresa, formando farmacêuticos, tá? Então, eu acho que essa é a força dessa cultura que vai permitir que a gente abrace a saúde nesse momento, tá? E seja um grande protagonista, tá? De fazer a saúde do país ser melhor.
ser mais barata e inserir mais as pessoas. Olha, eu tenho que agradecer demais pela tua presença, pela troca de experiências. Obrigada, desejo muito sucesso para a próxima geração da família. E é isso, obrigada por estar aqui. Obrigado, Giovana, pela oportunidade, gostei muito de estar com você e espero ter contribuído aí, não só para você, mas todos que assistem o programa e que de repente, né, tem suas empresas, tem suas dúvidas profissionais. Eu acho que eu consigo fazer um livro muito bacana que atinja todos esses públicos, tá? Obrigada a você que ficou aqui com a gente. JR Business tem sempre episódios novos nas plataformas digitais da Record. Também tem a nossa versão em podcast e a nossa transmissão também é pela Record News. Até a próxima. Tchau.